abraço aí, Lucas. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Ariel. Ariel, um abraço. Fala, Flamilton. Bom aberto, Deus abençoe. Pastor Eliezer, Deus te abençoe. Igreja Presbiteriana da Reforma em Sarandi, um abração, paz e graça a todos. Josivan, Deus te abençoe, Josivan. Boa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela vida de Reinert, que acabou de te louvar, de te elogiar com os seus dedos e com a sua voz e principalmente com a sua vida. Toma em tuas mãos, Senhor, a mim nessa noite, para aprendermos mais e mais de tua palavra. Usa-me como instrumento, porque eu vou fazer uso da tua sagrada escritura, Senhor. Eu vou ler os textos que o Senhor inspirou aos seus filhos há alguns anos atrás. Pai, eu quero colocar em tuas mãos também a vida de Nilma, a esposa do meu amigo pastor Paulo César, Deus. Ela encontra-se na UTI, Senhor, e tu sabes melhor do que qualquer médico. E o Senhor pode tirar ela daquela situação. Não sei qual o propósito, nem o modo pelo qual o Senhor está tratando o seu filho e a sua filha. Deus, também eu quero te apresentar a nossa igreja,
a Igreja Presbiteriana da Reforma aqui em Capim, Deus. Toma a tua direção na vida de nossos membros, na vida dos nossos irmãos que estão em casa. Deus, te louvamos também pela minha vida. Abençoa a mim, a Daniele, Reis, Sanciele, ó Deus, a Cassiane, a Ida. Toma em tuas mãos toda a nossa vida, Deus, e esta igreja. Abençoa também o meu emprego, ser com o meu patrão. Toma em tuas mãos as empresas dele. Me ajuda, Senhor, a cada dia a administrar a tua igreja, a minha família e a empresa que o Senhor colocou em minhas mãos. Que a tua palavra nessa noite fale aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado a muita gente ainda. Obrigado pela cura de muitas e muitas pessoas que o Senhor curou do Covid-19. Ó Deus, protege os teus filhos, Senhor, dessa doença maligna. Ó Deus, protege a cada um e que, se for de tua vontade, que a gente volte logo para nos congregar, como é o costume dos judeus, desde a primeira igreja lá do Éden, a igreja de Atos e a igreja depois que Cristo foi assunto aos céus. Toma em tuas mãos. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe nossas vidas, perdoe os nossos pecados e esteja falando aos nossos corações. Um abraço a Gerlândia Almeida, um abraço a Áurea, ali em Capinópolis, Minas Gerais. Bom, como eu já tinha anunciado antes, hoje nós estamos dando esse estudo aqui. Foi um estudo que eu dei na igreja, eu já ministrei esses estudos para a igreja em 2014 e agora nós retornamos e hoje nós estamos de frente da terceira aula, né? A terceira aula, o terceiro estudo que nós vamos ter hoje, que são os eternos decretos de Deus. E eu quero tomar como pano de fundo e como uma base doutrinária para isso as Sagradas Escrituras. E queria pedir a você que, se puder, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 1, Efésios, capítulo de número 1, e nós vamos ler 3 versículos que serão os versículos usados para todo o pano de fundo do contexto do estudo de hoje, tá certo? Efésios capítulo 1, versículos 4, 5 e 11, ok? Diz assim, Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Versículo de número 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe e que este texto ou estes versículos sejam inculcados em nossa mente, em nossas vidas, que ele desça e faça morada em nossos corações. Como eu já disse, a terceira aula de hoje, desses estudos das quartas-feiras, tem como título Os Eternos Decretos
de Deus. E o que é? O que são esses decretos? O que é isso? Ou o que é que nós temos como referência e o que a confissão de fé, a nossa confissão de fé, a confissão de fé das igrejas reformadas e pela igreja presbiteriana, o que ele diz para nós. Acompanha aí então. Os decretos de Deus atingem não só os seres humanos, mas todo o universo. Os decretos de Deus. Esses decretos são eternos, são imutáveis e perfeitos. No contexto dos decretos de Deus está a predestinação, que visa antes de tudo a glória de Deus e implica a justificação de uns, os predestinados para a vida, e a condenação de outros, os ordenados para a desonra e a ira. Isso é o que frisa, o que pauta a nossa confissão de fé, né? Ela traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos, né? O capítulo 3 da confissão de fé, ela traz 8 artigos só tratando desse assunto e os seus respectivos versículos. E a confissão de fé, ela diz que somos orientados no sentido de que, veja bem, que a doutrina desse alto mistério de predestinação deve ser tratada com prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus, revelada em sua palavra, e prestando obediência a ela, a palavra de Deus, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certifique-se de sua eterna eleição. Ou seja, ao final de um estudo desse, ou ao final da gente ler as Sagradas Escrituras, ou os textos que frisam esse assunto, que pautam esse assunto, o crente em Jesus, que foi salvo, redimido, lavado pelo sangue de Jesus, que tem certeza que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele deve entender que ele foi predestinado a eleição, e essa eleição é incondicional, não depende do homem, o homem não fez nada para isso acontecer. É por isso que é um decreto eterno de Deus. E é um decreto incomunicável. Somente Deus pôde, por si só e em si só, fazer isso por mim, por você, e por todo aquele que ele elegeu para crer nele. O que a confissão está dizendo é que aquele que crê em Jesus, o crê porque foi a graça irresistível que alcançou o eleito para que o eleito viesse a crer. Ninguém crê se não for encontrado, buscado, achado, convocado por Cristo Jesus nosso Senhor. Em resumo disso tudo, pode-se dizer que os decretos de Deus são os atos sábios. Fala, Alberto, tudo bom, meu amigo? Quanto tempo, rapaz? Em resumo, então, pode-se dizer que os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente pré-ordenou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Ou seja, no conselho de Deus, Deus
resolveu predestinar, alcançar e eleger aqueles a quem ele quis. A gente pode tomar aqui um texto, não está na lição, mas veja só que texto, porque fala do conselho, né? E que texto lindo tem esse versículo aqui. Romanos, capítulo 11. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11. Olha o que é que ele diz. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Olha, começa aí, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Os juízos de Deus são insondáveis. Então, não cabe a mim estar perguntando por que ele escolheu uns e não escolheu outros. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Olha o versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, escolheu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que disse a Deus, olha, Senhor, escolhe esse, aquele outro e tal. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem? E aí, boa noite, Júnior Fernandes, Deus te abençoe. E aí ele termina dizendo assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então, os decretos de Deus foram criados pelo próprio Deus para a glória dele e ele escolhe quem ele quer escolher, porque isso é um ato da sua soberania, do seu próprio conselho. A gente não pode discutir porque foi, nem por causa disso, nem por causa daquilo. O primeiro capítulo o primeiro artigo desse terceiro capítulo, ele diz assim, ó, desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade. Irmãos, é algo magnífico que Deus retrata na sua palavra. Veja o que é que ele diz, desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio e santo conselho, a sua própria vontade, Deus ordenou, livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, tudo. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado e nem violentada é a sua vontade ou a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ele é Deus soberano. E isso que eu li aqui não foi tirado assim do acaso. Isso tem referência em Isaías 45, versos 6 e 7. O próprio Romanos capítulo 11, versículo 33, que eu acabei de ler. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Mas ele não para por aí. Ele diz aqui no seu segundo artigo, ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Ele está dizendo aqui que ele é soberano nos seus atos, nos seus decretos, nas suas linhas pautadas, para que aquilo que de antemão ele conheceu, ele também o fez acontecer, e para que tudo isso discorra, ocorra, vá seguindo um caminho que no final das contas sirva para glorificar e exaltar o seu próprio nome. Não há outra coisa em que os decretos de Deus venha trazer, chamar à tona, a não ser isso. O terceiro, ele diz aqui, ó, pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna.
Quem não adere à linha reformada e calvinista tem grande dificuldade de entender isso. Muita dificuldade. Tem a dificuldade total de entender isso. De que aquele a quem Jesus salvou está salvo para sempre. Uma vez, não muito tempo atrás, perguntaram ao Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd, professor no Seminário Teológico da Missão Juvep, em João Pessoa, e perguntaram a ele: pastor, salvação se perde? Aí ele disse: depende do ponto de vista de quem está entendendo quem foi que o salvou. A salvação se perde se essa salvação não foi Cristo que salvou. Porque se foi Cristo que te salvou, essa salvação não se perde. Agora, se você foi salvo emocionalmente, quando essa emoção se acaba, acaba também a salvação. Certo? Mas se você foi salvo por um Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou e que ele derramou o seu sangue ali por você, era eu e era você que deveríamos estar ali, mas ele foi o substituto da minha condenação. Você acha que Cristo ia morrer para que eu pudesse me perder? Esse é um decreto. O tema da nossa lição, irmão, é os eternos. A palavra eterno, que não tem fim, não tem princípio e nem tem fim. Os eternos decretos, aquilo que ele decretou, determinou com o seu próprio conselho, e dentro deles está a nossa salvação. Quem nasceu, nasceu. Eu sou salvo não por mérito algum. Paulo já dizia: isso não vem de vocês para que ninguém se glorie, por isso que é dom de Deus. Então, esse decreto chamado de predestinação é a manifestação da glória de Deus visível. João já dizia isso, escreveu isso, que vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o contexto. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos. É interessante, irmãos. É interessante os escritos originais, e quando Deus, com muito cuidado, usou pessoas para traduzir. Porque em nenhum ponto da Bíblia está dizendo assim: olha, se você confessar Cristo como seu Salvador, você vai sendo salvo. Você vai conseguir a salvação. Há vários textos, eu posso citar aqui inúmeros textos, dentre eles, alguns, quando ele diz, por exemplo, quem crer e for batizado será salvo. Não, ele não diz vai ser salvo, pode ser salvo, tem uma grande probabilidade de ser salvo. Não, ele diz quem crer será salvo. Quem crer em mim, como diz as Escrituras. Aquele que o Pai trouxer, esse de maneira nenhuma Satanás arrebatará. Quando ele diz aquele que o Pai o trouxer, é porque ele está inserido no texto de quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ou ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a salvação é um decreto eterno de Deus. A predestinação é um eterno decreto de Deus. A eleição é um eterno decreto de Deus. Esses três atributos incomunicáveis de Deus, eles não se separam. Eles andam juntos. Tá certo? Segundo o seu eterno e imutável propósito. Severino Carlos de Souza, Deus lhe abençoe, boa noite. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado,
Ana, boa noite, Ana. Cadê Alex e Clarice? Antes que o mundo fosse criado, Deus escolheu em Cristo, Deus, antes de todas as coisas viessem a existir, antes da fundação do mundo, antes da fundação dos tempos. Deus em Cristo, a semana passada eu falei sobre a Trindade. Então, antes que o mundo existisse, Deus em Cristo, mesmo antes da fundação dos tempos, tá certo? O que é que acontece? Deus escolheu e predestinou para a sua própria glória alguns homens. Por que isso? Vamos fazer agora um comparativo aqui, uma explicação exegética. Ô irmãos, quando Adão peca no Éden, todos estão condenados. Todos estão condenados. Então, se todo mundo está assistindo, boa noite. Aí, Alex, Clarice, Ana, Mo e... como é que eu esqueci do nome da pequenininha? Alana. Que Deus abençoe. Então, Deus escolheu e predestinou para a sua própria glória antes da fundação dos tempos. E Ele os escolheu em sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou por boas obras, ou por perseverança nela, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição de causa. Ou seja, eu e você não fizemos nada para sermos escolhidos, nem para sermos eleitos por Ele. Essa é uma graça e é um poder e é um atributo totalmente de Deus, ser escolhido por Ele. Aí você poderia perguntar agora, e quem não são? Queridos, eu não devo me preocupar com quem não são. Eu devo dar graças a Deus e dizer assim, Senhor, o que foi que tu visse em mim, Deus? Como Paulo disse, pobre, miserável, cego e nu. Luiz de Carvalho canta uma canção que dizia assim, a minha alma andava longe do caminho de Deus. Eu era cego, desprezível pecador. Mas Jesus já me aceitou em meio às trevas e luz, desde que estendeu a sua mão para mim. Isso é pura graça, predestinação e eleição que vem totalmente da parte dele. Eu não fiz nada, você não é salvo porque você nem é bonito, nem é feio, nem é pobre, nem é rico. Você não é salvo porque o seu pai, o seu avô, a sua mãe é mais crente ou menos crente. Não é por causa disso. É por causa da livre graça de Deus, da bondade de Deus, dos planos de Deus. Você foi incluído no plano redentivo, restaurador de Deus. Dê graças a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Porque a graça de Deus e a salvação de Deus se alcançou. Louve a Deus por isso. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e no livre propósito de sua vontade, predestinou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, como eu disse, todos estavam condenados. Todos. E aí Deus, pela livre graça, pensou num plano dele de eleger alguns, porque todos já estavam condenados, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Ele disse, agora eu vou escolher alguns, só alguns, não vou escolher todos, vou escolher apenas alguns para essa salvação, não é? Inclusive a gente pode ver aqui, tá certo? Para não dizer que eu estou lendo apenas a confissão, sem dando mérito mais à confissão do que a Bíblia. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele diz, bendito seja o Deus Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Primeiro, esse texto está dizendo que nós somos alcançados por bênçãos espirituais. Irmãos, a doutrina, ou a confissão reformada, a confissão de fé reformada, ou a igreja reformada, ela prega tudo alicerçado na Bíblia. Olha o que é que a Bíblia chama de bênçãos aqui. Não é casa, não é emprego, não é cura, não é nada. Ele está dizendo aqui, olha, bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos. Que é o que? Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, ou seja, antes que o mundo viesse a existir, querido crente, você já tinha sido escolhido por Deus. Não pense que você vai surpreender Deus por você orar mais ou orar menos, por você pecar mais ou pecar menos. Deus já sabe de tudo. Deus já sabe de tudo que você fez, faz e fará. Isso não será surpresa para Deus, porque Ele conhece você antes da fundação do mundo, da criação do mundo. E Ele, versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos dEle. Agora eu sou filho dEle. O sangue dEle me garantiu isso. Boa noite, Isaura, Deus te abençoe. E aí tem outros textos, vamos ver aqui Provérbios, capítulo 16, versículo 33. Provérbios 16, olha o que diz aqui o texto. Ó. A sorte é lançada no colo, mas a decisão final vem do Senhor. Ou seja, não foi você que tomou a decisão de ser salvo. Essas igrejas que pregam por aí, dizem, olha, venha Jesus, aceite Jesus. Você não aceita Jesus, é Ele que te aceita. Não é você que tome a decisão nessa noite, não é você que toma a decisão de aceitar a Cristo. Foi Deus que tomou a decisão de mandar Cristo Jesus para morrer por você. Quando Adão pecou lá no Éden, Adão não foi atrás de Deus para se reconciliar, não. Foi Deus que tomou a atitude de procurar Adão e de ir atrás de Adão. Então é Deus, pelos seus planos, propósitos, beneplácito de sua própria vontade, pelo seu bom e eterno conselho, que vai à procura dos eleitos, daqueles que ainda estão lá fora, e agracia aqueles que já estão dentro. Mas é Deus que toma essa atitude e essa decisão de ir buscar o seu povo, os seus eleitos. Romanos, capítulo 9, versículo 11, Romanos capítulo 9 e o versículo 11, ele diz assim, ó, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, está falando de Jacó e Esaú. Não por obras, a sua salvação não é porque você faz ou deixa de fazer. Não por obras, mas por aquele que te chama. O chamado eficaz de Cristo. Foi dito a ele, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Está aqui na Bíblia, eu estou lendo Romanos, capítulo 9, a partir do versículo... Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 11. Está aqui na Bíblia. Simone Santos, boa noite, Deus te abençoe. O texto está aí. Aí o texto diz assim, é injustiça da parte de Deus? Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Aí Paulo responde, no mesmo versículo, de maneira nenhuma, não há justiça nenhuma. Irmãos, nós já estávamos condenados, todos estávamos condenados, ele só fez escolher a gente, escolher os seus eleitos dos que já estavam condenados.
Aí ele continua dizendo aqui, ó, pois Deus diz a Moisés, olha esse texto, pegue um lápis aí, corra, pegue um lápis, uma caneta e um papel para você escrever. Romanos capítulo 9 e versículo 15, pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, se tratando da predestinação e da salvação. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço do homem. Paulo está dizendo aqui, não é você que deseja ser crente. Foi Deus que desejou no seu próprio conselho, na sua própria glória, no céu, numa reunião entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi Ele que escolheu te salvar. Eu preguei para uma família aqui em Capim e graças a Deus essa família se converteu. Começou com Luiz, com 6 anos, e veio junto com Luiz a mãe, a avó, tios e tias. E eu me lembro muito bem, todo mundo sabe dessa história, a avó de Luiz, irmã Elza, que hoje é membro da igreja presbiteriana, ela tinha raiva de crente. Chegava gente, crente lá, ela tocava pedra, mandava embora. Tem mais outro detalhe, ela passou mais de 15 anos que ela era quem cuidava, varria, limpava a igreja católica, aqui em Capim. E uma vez eu estava dando esse mesmo estudo na igreja e eu perguntei a ela, irmã Elza, a senhora queria ser crente? Ela disse, Deus me livre. Porque não depende da gente, não é a gente que quer. Esse desejo não parte de nós. Esse desejo vem de Deus. Porque por nós não queríamos ser crente. A gente não queria. Isso vem, o texto é claro, não depende, portanto, isso não depende do desejo e do esforço do humano, mas isso depende de quem Deus quer ter misericórdia. Tá certo? Isso vem de Deus, é dele que parte, é ele que vai atrás do pecador, é ele que vai atrás do mais miserável homem pecador que está caído, e ele levanta o homem caído que estava condenado, para restaurar, perdoar os seus pecados. Não foi Pilatos nem Herodes que mataram Jesus, foi ele que se doou para que eu e você pudéssemos ser salvos, eleitos, para confirmar a sua predestinação, certo? Eu só tenho mais meia hora, então vamos correr aqui. O oitavo ponto dessa terceira lição, ele diz aqui, a doutrina desse alto mistério da predestinação, a confissão de fé chama isso de mistério, deve ser tratada com especial prudência e cuidado a fim de que os homens entendam a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É Deus, irmãos. Isso parte do Senhor, o nome disso é soberania de Deus, é Ele que quer, é Ele que faz. Irmãos, por acaso, pode a criatura contender com o seu Criador? Então vamos aqui a algumas colocações, né? Tem 3 pontos para a gente colocar aqui bem direitinho, tá certo? Pastor Eliezer e missionária Madai estão aí nos assistindo aí no Maranhão, né? No Maranhão, esqueci agora o nome da cidade aí, no Maranhão, que eles estão assistindo. Então vamos lá, o nosso roteiro para estudo. Sobre a natureza dos decretos de Deus. O que é que elas revelam para nós? O que é que elas revelam para nós? Revelam a soberania de Deus, os decretos de Deus. Esses decretos insondáveis, imutáveis que ele o fez. Eles revelam a soberania de Deus. Jó 38, versos 1 e 2. Jó 38, versos... Nós não vamos ler muito, porque senão
não dá tempo da gente chegar no estudo final. Fica muito cansado aí pra gente, né? Em Arari, isso mesmo, Arari, aí no Maranhão, pastor Eliezer, reverendo Eliezer. Então, eles revelam a soberania de Deus. O que é que diz Jó 38, 1 e 2? Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem? Quem é esse? Quem é esse Deus? Quem? Parte dele, irmão. Vem dele. E o nome que a teologia reformada dá para isso é soberania de Deus. Segundo, a predestinação, a eleição e a salvação, elas visam a glória de Deus. É um ato revelado da glória de Deus. Apocalipse, capítulo 4, eu vou lendo aqui até onde dá, talvez eu não leia tudo. Apocalipse, capítulo 4, alguns eu vou só citar. Capítulo 4 e o versículo 11, diz assim, ó: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas para o teu próprio louvor. Vamos falando aí, tá chegando aqui. Então, precisamos entender que isso faz parte do plano imutável de Deus, do plano insondável de Deus. Boa noite, Fred. Deus te abençoe. Um abração aí, Macaparana, Pernambuco. Terceiro, a natureza dos decretos de Deus é que os decretos de Deus são eternos. Essa palavra aí você já sabe, é algo que não tem começo e não tem fim. Por isso, quando Deus salva, Ele salva eternamente. A salvação é uma salvação eterna. Não é uma salvação por algum momento, mas é eterna. Inclui o universo todo, ou seja, em todas as partes do mundo, Deus tem os seus eleitos, tem os seus predestinados ali em toda parte do mundo. Está em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 26. Esses decretos, ele tem uma unidade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esses decretos são imutáveis. E 7, esses decretos são eficazes para a glória e o louvor de Deus. Então, essa é a natureza dos decretos de Deus. Não foi algo, uma atitude impensada de Deus, mas tudo foi pensado no plano, no céu e na glória do Senhor. Segundo, irmão, segunda aplicação aqui, a doutrina da predestinação. Queridos, esse aí é um grande problema, porque a igreja que não é reformada, né, as igrejas principalmente pentecostais e neopentecostais, elas não acreditam na predestinação. Agora eu faço uma pergunta: se a predestinação não existisse, por que estaria aqui na Bíblia? Por que Paulo ia trazer esse texto, essa frase, tantas as vezes na Bíblia? Por quê? E aí tem cinco pontos aqui interessantes. Primeiro dele, a doutrina da predestinação, ela divide-se em duas: eleição e reprovação. São duas asas que nenhuma é melhor do que a outra, porque tudo visa a glória de Deus, tudo visa o poder e o ato final é glorificar a Deus. Como eu disse, a eleição é a reprovação. A reprovação é que todos no Éden estavam condenados, todos estavam reprovados. Aí isso é uma asa. A outra asa é que ele resolveu escolher alguns, certo? Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15, não é? E outros textos que tem por aí. Assim é a glória de Deus revelada nisso. Segundo, a predestinação não exclui a liberdade e responsabilidade humana. Ou seja, eu sou salvo? Glória a Deus. Isso quer dizer que porque eu sou salvo eu devo pecar? Não.
Pelo contrário, eu fui eleito e predestinado para o louvor da glória de Deus e para a santificação. Olha o que é que ele diz aqui. Muito bem. Veja só o que ele diz aqui. Então, isso não exclui a minha responsabilidade. De que forma? De que forma? No sentido de que eu fui salvo não para pecar. Porque eu sou predestinado, então eu vou fazer tudo. Não. O eleito, o verdadeiro predestinado, ele peca com nojo, com vergonha. O verdadeiro crente, irmão, quando ele peca, ele se envergonha do seu pecado. Ele tem nojo, agonia do seu pecado. Portanto, Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1 e o versículo 4, ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Para sermos santos. E para sermos irrepreensíveis. Ou seja, eu fui predestinado, não foi para pecar, nem para, porque eu sou predestinado e eleito, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer, não. Eu fui predestinado e eleito para glorificar a Deus, para honrar ao Senhor, para louvar o seu nome, para que a minha família glorifique a Deus, o meu emprego glorifique a Deus, a minha vida exalte ao Senhor, e para que eu seja santo e irrepreensível em sua presença. O Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Júnior Fernandes, que Deus te abençoe, querido. Então, eu preciso entender que há uma responsabilidade humana de eu preservar aquilo que Deus me deu chamado de salvação. Certo? Terceiro, a doutrina da predestinação é um ato de amor e de graça e de bondade da parte de Deus. Está aí, Romanos 11, versículos 5 e 6. Vamos ler esse, Romanos 11, 5 e 6. Romanos 11 é um ato da bondade de Deus. Romanos 11, versículos 5 e 6. Olha o que é que ele diz aqui. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Louvado seja Deus. Você foi escolhido pela graça. E a palavra graça quer dizer favor imerecido. Você não merecia. Mas mesmo sem merecer, Deus olhar e lhe escolheu. Versículo 6, ele diz: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Está aí. Não tem nem o que expor mais, porque o próprio texto já é uma exegese aplicativa para nossas vidas. Eu fui salvo pela multiforme graça de Deus. Tá certo? Quarto, a doutrina da predestinação inclui os meios para que os fins sejam atingidos. Ela inclui os meios para que os fins sejam atingidos. De que forma? Atos, capítulo 27. Não, eu já estou em Romanos aqui. Vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 13. Olha o que é que ele diz. O que é que a predestinação faz por nós sem nós merecermos. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 18. Diz aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é um ato de graça. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Boas novas aqui é o Evangelho de Cristo. Não aceitaram as boas novas, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouvirão? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, Deus nos amou tanto, irmãos. Deus nos amou tanto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha vida eterna. Tem tudo a ver, há uma conexão. Mas ele nos amou tanto que nesse texto aqui, ele enviou homens para pregar o evangelho para nós. A propósito, o que foi que Deus fez? Deus envia Asbel Green Simonton ali em 1859 para plantar a igreja presbiteriana em solo brasileiro, e em 8 anos de vida desse jovem recém-formado, quando ele chega no Brasil, ele planta o trabalho missionário de uma igreja, funda um colégio, funda um jornal. Em 8 anos ele deixa um presbitério pronto. Em 8 anos ele planta a semente da igreja presbiteriana, do presbiterianismo em solo brasileiro. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. A gente não pode deixar de fora aqui também o reverendo Dr. Robert Reid Calley, que sai lá da Ilha da Madeira, em Portugal, e vem também pregar o evangelho em solo brasileiro. Tanto Asbel Green Simonton quanto o reverendo Robert Reid Calley, ambos presbiterianos que vieram para cá e pregaram o evangelho de Cristo Jesus e plantaram aqui a semente da salvação para nós. Isso é graça, irmãos. A gente estava aqui nesse Brasil aí há mais de 350 anos sem ter uma igreja evangélica, sem ter uma igreja protestante, e Deus usa esses homens para virem de outros países. Me parece que passaram 14 dias dentro de um navio para chegar até aqui. Irmãos, isso é amor por nós brasileiros, que Deus teve isso antes da fundação do mundo para nos escolher e para plantar uma igreja, e para que hoje a nossa nação tivesse, né? E abrindo só um parênteses aqui, o próximo livro que eu vou escrever, eu vou falar disso, de quando a igreja presbiteriana chega no Brasil, né? Chega no Rio de Janeiro, ela se estende para a região, chega depois em São Paulo, ela chega, e depois ela vai para Recife, região Nordeste, depois ela chega na Paraíba, e pela graça e misericórdia de Deus, em 2013, Deus usa esse que vos fala, e aí a gente chega e planta um trabalho presbiteriano aqui na cidade de Capim. Isso é só uma palhinha aí do meu segundo livro, que é História da Igreja do Brasil na Paraíba, especificamente em Capim. Então, veja só, isso é graça de Deus, irmão. Deus usando homens piedosos para pregar o evangelho. E esse texto que nós lemos de Romanos, capítulo 10, ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Tem! Vai ter quem pregue. Vai ter quem vá lá e pregue a palavra de Deus. Como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? No entanto, nem todos os israelitas aceitarão as boas novas, ou seja, aqueles que não foram eleitos não vão aceitar, mas aqueles a quem Deus tem predestinado, esses vão ser alcançados e vão serem chamados pela pregação da palavra de Deus. É por isso que nós, presbiterianos, a gente não faz convite. Ei, venha hoje você que está... Não, a gente não faz, porque o convite é a própria pregação, a exposição e a aplicação da palavra de Deus, que vai constranger o homem. A palavra de Deus vai tocar no seu coração e você vai entender que você é um mísero pecador e que você carece da glória de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai entrar e passar a fazer morada em você quando você entender que foi alcançado pela graça de Deus. Em terceiro e último lugar aqui, irmãos, temos 15 minutos aí, finais, a predestinação e seus efeitos na vida do crente. A predestinação e os efeitos que ela faz na vida do crente. Primeiro, ela nos desperta para o louvor, certo? Quando nós entendemos que Cristo morreu por nós e que os nossos nomes estão escritos no livro da vida e que nós não merecemos isso, o que temos que fazer, irmãos, é louvar a Deus. É entoar canções ao Senhor nosso Deus. Falando entre vós com salmos e cantos espirituais,
Acho que é, Efésios, capítulo 5, versículo 21, meu Deus. Não, Efésios, capítulo 5, versículo 19, ele diz, falando entre si com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, quando a gente é salvo, uma das primeiras atitudes que a gente tem é de louvar a Deus. Louvar a Deus pela vida, louvar a Deus pelo pão, louvar a Deus pelos feitos do Senhor e principalmente por Ele ter nos escolhido sem a gente merecer. Segundo, os efeitos da predestinação na vida do crente. Primo Niedson aí, nos assistindo aí em Caruaru, também é presbiteriano. O efeito da vida do crente, ela desperta para a reverência, tá certo? Ela nos desperta para termos reverência mediante a graça de Deus. Vamos ver o que é que diz o texto que está inserido aqui na Confissão de Fé, Hebreus, capítulo 12 e o versículo de número 28. Portanto, olha o que é que diz o texto. Que lindo, irmãos, esse versículo. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, o reino de Deus, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Precisamos ter reverência diante do Senhor. Reverenciar a Deus. Por isso que o culto reformado, irmãos, o culto reformado ele tem liturgia. Para o crente reformado, dança, coreografia, sabe? Essas coisas não faz parte do culto. O que faz parte do culto é o louvor que está na Bíblia. Como eu acabei de ler, Efésios capítulo 5, versículo 19. Isso faz parte do culto. O que compõe o culto é a leitura do texto sagrado. Não é ler Isaías 45, parte A. Não, é ler o texto. Explicar o texto e aplicar o texto para a congregação. O nome disso é culto com reverência ao Senhor nosso Deus. A igreja do Senhor, ela precisa tomar atitudes fortes quanto a isso. Porque isso é um decreto de Deus, cultuar a Deus, um Deus que é santo, certo? Eu pastoreei uma igreja em João Pessoa, lá no Alto do Mateus, e eu ensinei lá aos irmãos, e eu dizia isso, queridos, que culto é culto, igreja é igreja. Lucas Veríssimo, boa noite, meu irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Olha, irmãos, você é crente, você quer ir para a praia? Não tem problema nenhum não, vá para a praia e vá com roupa de praia, amém? Se você é crente e quer jogar futebol, não tem problema nenhum não, vá jogar seu futebol com chuteira, meião, caneleira, bermuda, beleza. Agora, você vai para a igreja? Vá para a igreja, irmão, com traje de quem vai para a igreja. Porque você vai cultuar a Deus. Culto, tributo, é um ato de adoração a um Deus que é santo, que é puro e que deve ser reverenciado. E que Ele estará ali para receber a nossa adoração. Outro detalhe interessante, irmãos, é que o culto não deve ser bom para você. Porque o culto não é feito para você. O culto deve ser bom para Deus. Então você, o seu corpo, a sua alma deve se preparar e estar pronto para oferecer um culto com reverência a Deus. Você chegar na igreja, fazer sua oração silenciosa, ter o seu momento de contrição, pegar o novo cântico, salmos e hino, e você está com reverência, porque você não está na casa do seu melhor amigo, você não está na casa
de um parente seu, do seu tio, nem na casa da sogra. Você está na casa do Senhor. Você está nos átrios do Senhor. Salmo 84 diz isso. Mas vale um dia só, Senhor, em tua casa do que em outras partes 1000. Esse é o culto que você deve reverenciar a um Deus que é santo, santo e santo. Você deve reverenciar a um Deus que os anjos prestam culto a Ele. Os pássaros louvam ao seu nome. A natureza engrandece ao seu nome. Os rios e cachoeiras engrandecem e enaltecem o nome desse Deus. Por que você vai prestar um culto de qualquer jeito? Por que você presta um culto a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, não se liga no horário, vai de qualquer jeito, não se prepara, não lê a Bíblia, não se consagra? Precisamos, irmãos, entender que nós somos predestinados para louvar e honrar a esse Deus. Ronaldo Neto, boa noite, Deus te abençoe. Terceiro lugar, irmãos, a predestinação na vida do crente, ela nos desperta para uma admiração. Vamos ver o que é que diz Lucas, capítulo 10 e o versículo 20. Olha o que é que o doutor Lucas escreve para nós aqui. Lucas, capítulo 10, o verso 20. Contudo, alegrem-se, não porque... Lucas 10 e 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Tá certo? Lucas capítulo 10 e o versículo 20. Então, admire-se. Tem um texto de Hebreus que diz assim, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Admire-se de um Deus que, por sua graça e soberania, se revelou, se fez carne e habitou entre nós para escrever os nossos nomes no livro da vida. Isso é tremendo demais. Isso é um ato admirável, irmãos, por nós, seres humanos, decaídos, pobres, miseráveis, cegos e nus. Você sabe qual é a diferença do crente que foi eleito e predestinado por Deus para os que não são? É que o Williams, Deus te abençoe. Sabe qual é a diferença, irmãos? De quem entende a predestinação, é que nós reconhecemos que nós merecíamos o inferno, que nós não merecemos a graça, que nós não merecemos a família que temos, que nós não merecemos nada. E que tem muita gente aí, quem foi que nunca ouviu essa frase? Hoje domingo, praia, né? Porque eu mereço. Você não merece nada, você merece o inferno. Lutero disse, eu merecia o inferno, mas por graça eu ganhei o céu. Você precisa entender isso. Admire que Deus te salvou e te libertou das trevas e transportou você da sua graça para a sua maravilhosa luz. Em quarto lugar, a predestinação na vida do crente ela promove humildade. Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21. Romanos 9, 20 e 21. Olha aqui. Diz assim, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Assim, o oleiro, né? Romanos 9, 21. Aí vem o 21 agora. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o uso de desonra? Ou seja, seja humilde. Por que você vai perguntar a Deus isso ou aquilo que não lhe cabe? Eu disse
eu disse aí, acho que a semana passada, que o crente ele tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, não para discutir nem perguntar a Deus o texto que não foi claramente revelado a ele. O verdadeiro cristão que foi predestinado, ele tem que ler a Bíblia e crer. O próprio Jesus disse isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Se ela está dizendo, ou o que ela está dizendo, revela o que ela é, ponto final. Não adianta você querer questionar por que isso está acontecendo, por que não está acontecendo, por que foi assim, por que não foi. A gente não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer é ler a Bíblia, crer nela e, a partir dela, glorificar, exaltar o Deus Criador que nos predestinou para esse fim. Glorificar a Deus e exaltar o seu santo nome. Penúltimo, a predestinação tem os efeitos na vida do crente para um desafio à diligência. 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 21. E por último, essa predestinação na vida do crente, ela tem um poder de produzir uma consolação. Vamos ler esse último aqui, né? Esse é o último. Romanos capítulo 8, versículo 33. Acho que muita gente conhece, né? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta. A predestinação produz ato de consolação na vida do crente. Ou seja, quem tentará dar acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu. E mais. E que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, como está escrito? Por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Como? Isso é como o Niedson está falando aí. Vez por outra a gente encontra pessoas querendo contestar a nossa salvação. Queridos, quem é que vai nos condenar se foi Cristo que morreu por nós na cruz? Deixa eu dizer outra verdade sobre a predestinação e sobre a eleição, queridos. Todos os pecados que você cometer, se você for eleito, todos os pecados que você cometer, eles não são pecados para a sua condenação, porque os pecados da sua condenação, que foi adquirida lá no Éden, a condenação que foi adquirida lá no Éden, ela foi aniquilada na cruz. Que frase bonita, eu construí aqui agora. O pecado que foi herdado lá na cruz, foi herdado no Éden, ele foi aniquilado na cruz. Esse era o pecado da condenação, ficou na cruz. Tá certo? Esses outros pecados são pecados que a Bíblia diz que não são pecados para a morte. Porque eu fui eleito e predestinado para a salvação em Cristo Jesus. Agora, há outro... Eu dei esse estudo aqui lá na igreja também, já no culto de doutrina. Há 4 tipos de eleitos. Os que são eleitos e sabem que são eleitos. Os que são eleitos e ainda não sabem que são eleitos, são os que estão aí fora, que precisa a gente pregar o evangelho para eles se converterem. Os que não são eleitos e não sabem que não são eleitos. E tem aqueles que não são eleitos e pensam que são eleitos. Então é preciso fazer essa divisão, só que aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si, ele sabe que ele é eleito
ele sabe que ele foi comprado, lavado e redimido pelo precioso sangue de Jesus, e isso o deixa confortável para suportar tribulações, para suportar perseguições, porque ele entende que tudo aqui é um caminho de volta para casa. Nós estamos passando aqui alguns dias e que no final desses dias nós vamos voltar para a nossa casa. Por isso é que há um texto lá em João 14, né, que diz, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem lá um lugar que muito em breve nós vamos para lá. Nós vamos. O pastor Paulo César do Grupo Logos, ele tem uma canção e a letra da canção diz, não há motivos para pranto. Ei, Cristo já ressuscitou. E quando ressuscita, ele ressuscita para a nossa ressurreição. Tá certo? Então que Deus, em sua graça e infinita misericórdia, nos ajude a viver isso que Cristo aconteceu em nossas vidas. E eu queria recomendar a você, certo? Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, temos três recados para você. Estourou aqui o meu tempo. Primeiro, é você comprar esse livro aqui, que é muito bom. Você que está me assistindo, se você quiser, eu tenho ele em PDF, eu posso passar ele para você, tá certo? Ele é muito bom para você ler os textos, entender que nada que a gente está falando aqui é achismo ou aquilo que a gente pensa, mas é tudo bíblico. Segundo, esse livro aqui de R6 Pro, Eleitos de Deus, gente, esse livro é top. Alex Antônio, um dos membros da nossa igreja, isso há 7, 8 anos atrás, eu li umas 2 páginas desse livro para ele,